Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com determinações no seu objeto de negócio. Uma determinação permite que você altere os dados da sua instância em determinado evento no seu nó. Então, por exemplo, quando você estiver salvando os dados do cabeçalho de ordem de venda, do nó root, você pode colocar um código para setar o ID da ordem automaticamente, para pegar o próximo número disponível. Ou pode setar automaticamente a data de criação e hora de criação, esse tipo de coisa. Como que a gente cria uma determinação? A gente vai lá na transação BOBX, abra o seu objeto de negócio, mude aqui para o modo de modificação, você vai abrir essa pastinha Node Elements, nó root, e vai aqui nas determinações, clique com direito, criar determinação. Aqui você vai preencher o nome da sua determinação. Como ela vai setar dados do cabeçalho da ordem, eu vou colocar setData mesmo, tá? E aqui na descrição eu vou colocar preenche campos do cabeçalho. A categoria você vai deixar como tá, persistente. E aqui na classe interface, você vai informar uma classe que vai ser chamada quando essa determinação for executada. Então, vou colocar aqui zfl, underline bo, underline so header, underline set, underline data, tá? Você vai mudar aqui para a aba trigger conditions, as condições de disparo, quando essa determinação vai ocorrer. Então, você vai marcar root, porque a gente vai definir campos desse nó, tá? E no momento da criação do cabeçalho, né? Então, marca aqui create. Mude aqui para a aba evaluation time points, expanda aqui o nó root e você vai marcar esse flag aqui para ele chamar quando estiver salvando, tá? Essa última aba não precisa mexer. Você vai salvar. E agora a gente vai criar essa classe para colocar nossa lógica BAP para fazer o preenchimento do ID da ordem de venda automaticamente, né? Ele vai pegar o próximo ID, data e hora de criação e o status. Então, dê duplo clique. Sim. Vou colocar o objeto local. Vem aqui nesse método execute. E eu vou colocar aqui a implementação e eu vou explicando para vocês o que esse método faz mais ou menos, tá? Copiei a implementação padrão que eu tenho aqui, eu vou colar e eu vou explicando para vocês o que ela faz, tá? Então, esse método execute, ele vai ser executado quando essa determinação ocorrer. A gente configurou lá para ela ser chamada quando a gente estiver criando um cabeçalho de ordem de venda, tá? Então, a gente tem alguns parâmetros aqui que a gente pode usar. Eu estou limpando aqui alguns parâmetros de saída, tá? E aqui a gente está criando uma tabela interna daquela estrutura combinada do cabeçalho, tá? Porque a gente vai carregar essas informações. Aqui eu tenho o ID de ordem de venda, que a gente vai usar também. E esse método, ele carrega os registros que você está tentando, as instâncias que você está tentando cadastrar, tá? Lá nos testes, geralmente a gente cadastra uma por uma, né? Mas você pode cadastrar mais de uma se você quiser. Por isso que aqui é uma tabela interna, tá? Aqui eu estou dando um select para descobrir o número máximo da ordem de venda que tem na tabela, tá? Para depois a gente aumentar mais um, para ter sempre o próximo ID disponível, tá? Para não duplicar. E aqui a gente vai dar um loop procurando todas as instâncias que tem o ID da ordem de venda zerado, tá? Então se você passar, ele vai usar o que você definiu. E se você não passar, ele vai gerar o próximo número, tá? Vai setar ali para você. Então aqui, ele vai procurar então todas as linhas que estão com ID da ordem zerado, vai setar o ID aqui e já vai setar a data e hora de criação automaticamente, tá? Vamos fazer mais uma atribuição aqui do status, porque o status ele vai começar com 1, tá? É o status inicial. Então vamos deixar aqui como 1. E depois que a gente modificou aqui as informações, a gente tem que chamar outro método para atualizar. Vai ser esse método aqui, ó, esse update. Aí você passa aqui a chave do nó, a chave do registro, a própria referência aqui que você pega, tá? Quando você está dando um loop.
E você passa quais campos você está modificando aqui, nessa tabelinha. Vamos passar aqui o status também, né? Faltou. Status. Pronto. Depois que a gente chama esse método para atualizar aquela instância, a gente tem que somar mais um. Porque se tiver mais de uma linha aqui, tem que pegar o próximo ID. Por isso tem uma soma aqui no final. Tá? Então, basicamente, é isso que esse método faz. Ele vai pegar tudo que está zerado, tudo que está com o ID da ordem zerado, e vai completar aqui o ID, a data, a hora de criação e o status. Tá? Então, vamos salvar, ativar tudo. Pronto. Agora a gente vai voltar lá para a transação BOBX e vai gerar os objetos aqui. Então, vem aqui no menu Business Object, check e correct. Beleza. Business Object, check. Nenhum erro. Business Object, check e generate. Beleza, deu tudo certo. Agora a gente já pode testar essa determinação. Para testar, a gente vai lá na transação BOBT. Já está com o nosso objeto de negócio carregado. Eu vou listar aqui todas as instâncias cadastradas. E a instância que tem o maior ID de ordem é essa aqui, 50. Então, se a gente tentar cadastrar mais uma, tem que ser o 51. Então, vamos tentar cadastrar. Clica aqui no mais. Eu não vou preencher o ID da ordem, nem a data, nem a hora e nem o status, porque esses campos serão preenchidos pela determinação. Eu só vou preencher o ID do cliente mesmo, tá? Então, coloco um aqui. E quando eu clicar no salvar, ele vai passar na determinação e fazer a atribuição desses campos. Beleza? Ó, já salvou e colocou aqui 51, que seria o próximo, né? Data, hora e o status. Agora vamos fazer mais um teste? Eu vou cadastrar duas linhas ao mesmo tempo. A primeira, eu vou colocar aqui o cliente 10. E a segunda vai ser o cliente 20. Quando eu clicar em salvar, vai passar lá de novo e vai atribuir os campos dessas duas linhas ao mesmo tempo. Tá? Deu certinho, ó, 52 e 53. Então, toda vez que você salvar um cabeçalho de ordem de venda, ele vai passar naquela determinação. Tá? Eu vou cadastrar mais uma aqui para a gente debugar e ver o que está passando naquele método. Então, vou colocar aqui o cliente 1. Vou lá naquela classe da determinação. Você vai colocar a classe ZCL, underline BO, underline SEO header, underline set, underline data. Clique aqui em Display, entre no método Execute e vamos colocar um breakpoint aqui nesse ponto. Agora eu vou tentar salvar para ele cair no debug. Caiu lá na determinação. Eu vou chamar esse método retrieve para ele carregar as linhas que eu estou tentando cadastrar. Ele vai carregar para essa tabela interna. Vou apertar F6. Carregou aqui a linha que a gente está tentando cadastrar, que tem o cliente 1 aqui. Vou pegar o último ID dessa tabela, tá? O máximo. Aqui o máximo que ele encontrou foi 53. Então ele vai preparar aqui já o próximo ID disponível, que seria o 54. E vai fazer um loop em todas as linhas que estão com o ID da ordem zerado. Tá? Porque quando estiver nessa situação, a gente vai setar os campos. Então, beleza. Vamos setar aqui o ID da ordem, 54, data, hora de criação e o status. Depois que a gente seta aqui os campos, a gente tem que chamar esse outro método para atualizar de fato, tá? Então, vou executar. E ele já prepara aqui o ID para a próxima linha, se eu estivesse cadastrando mais de uma linha, né? Ele já deixa preparado. Mas como eu não tenho, ele não vai entrar no loop de novo. Pronto, ó. Dessa forma testamos então como funciona a determinação no nó root, tá? Agora eu vou tentar cadastrar mais uma vez, só que eu vou colocar um item, pelo menos um item aqui nessa ordem de venda, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui
cliente 1, vou na parte do item e vou cadastrar um item aqui. Aqui eu vou preencher o item ID, o código do material, tem, descrição, pilha, quantidade 1, preço unitário 1 e preço total 1, tá? Eu vou salvar. Ele passou na determinação lá do nó root, tá? Eu vou até tirar o break, eu vou deixar executando aqui. E cadastrou. Se eu voltar aqui, ele gerou a ordem 55, tá? Só que o item, como que ficou o ID da ordem? Ficou zerado, tá? Por que aconteceu isso? Porque a gente só criou a determinação no nó root para alterar os campos do nó root. Então a gente consegue criar uma determinação no nó de item para ele também setar o ID aqui da ordem com base no ID da ordem que está vinculada no cabeçalho? Consegue. Então agora a gente vai lá na transação BOBX para criar uma determinação para o item. Vamos lá na transação BOBX. Abra o seu objeto de negócio. Mude aqui para o modo modificação. Expanda aqui Node Elements. E agora a gente vai criar a determinação no nó do item. Então abra aqui o nó do item e vamos criar uma determinação. O nome da determinação vai ser setDataItem, porque vai setar um campo do item. Então, preenche campo do item. Categoria vai ser persistente. E a classe interface, você vai colocar uma classe para ser chamada quando essa determinação ocorrer. Eu vou criar outra classe aqui. VCLBOSUItem, dessa vez, underline set, underline data. Mude aqui para a aba Trigger Conditions. As condições de disparo, você vai marcar o nó do item e vai marcar o create. Mude aqui para Evaluation Time Points. Expanda e você vai marcar esse flag para ele chamar quando estiver salvando, tá? Vamos salvar aqui o nosso objeto de negócio. Dê duplo clique aqui nessa classe para ele criar a classe. Objeto local. Entre no método execute. E eu vou pegar a implementação padrão que eu tenho para esse método. Já copiei a implementação, vou colar aqui. E ela faz basicamente a mesma coisa que a gente fez lá no nó root. A única diferença é que a gente chama aqui o retrieve para ele carregar as linhas do item que a gente está tentando cadastrar e vai chamar esse outro método aqui, ó, o retrieve by association, porque a gente precisa acessar o cabeçalho para pegar o ID da ordem de venda, tá? Então a gente carrega a linha do cabeçalho para depois atribuir no item, tá? Então vamos testar isso depois. Vou salvar, ativar, ativa tudo aqui. Vamos voltar lá para a transação BOBX e a gente vai gerar aqui os objetos. Pronto, nenhum problema foi encontrado. Agora a gente vai testar a parte do item. Vamos lá na BOBT. Vou carregar todos os objetos aqui. Todas as instâncias cadastradas. Vamos tentar cadastrar mais uma. Lembrando, a gente tentou cadastrar essa 55 e quando a gente colocou o item, ele não atribuiu o ID automaticamente. Então, dessa vez, vai ter que atribuir esse ID. Então, vamos lá. ID do cliente 1. Não estou passando nada aqui. Vamos lá para o item. Vou cadastrar dois itens dessa vez. Ó. O primeiro item vai ser o 1. Material 100. Descrição pilha. Quantidade 1. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. O item 2 vai ser 2 aqui. Material 200. Descrição teclado. Quantidade 2. Preço 1. Preço total 2. Pronto. Quando eu salvar,
ele vai passar naquele método da determinação do item dessa vez. Ele vai passar no cabeçalho também, tá? Ele vai passar no cabeçalho primeiro e depois vai passar no item. Vou salvar. E atribuiu aqui, ó, 56. Então, atribuiu tanto no item 1 como no item 2. Se eu voltar aqui para o cabeçalho, está 56 aqui. Então, você viu que você pode combinar determinação tanto do cabeçalho como do item, né? Primeiro a gente passou no cabeçalho, preencheu o que a gente precisava ali, depois foi no item e usou um campo que foi preenchido no cabeçalho para preencher no item também. No caso, o ID da ordem de venda. No próximo vídeo, eu vou ensinar a como trabalhar com propriedades estáticas. As implementações que eu utilizei nesse vídeo, eu vou colocar o link na descrição para que vocês consigam copiar e testar no seu próprio ambiente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários e até mais.